Eu e meu amigo, Emílio, recentemente nos metemos em apuros. Era uma noite de outono como qualquer outra. Para ser honesto, queríamos alguma ação, algo emocionante. Então, fizemos o que qualquer adolescente faria nessa situação: procuramos um lugar para explorar nas proximidades. Nossa rápida pesquisa online nos levou a um galpão abandonado. Quando olhei o lugar online, ele não estava associado a nenhuma empresa. No Google Maps, só aparecia como galpão. Emílio e eu chegamos lá por volta das 22 horas, e nossos pais não se importavam muito com quanto tempo ficávamos fora, apenas pediam que informássemos nossa localização a cada hora certa. O galpão era enorme, sua estrutura se erguendo imponente sobre nós. Plantas e ervas cresciam pelas paredes, mas, apesar disso, parecia que estava sendo bem cuidado. Me aproximei da entrada, ou pelo menos da primeira que vi, que era uma grande porta de correr. Coloquei a mão na maçaneta e a puxei. Ela deslizou pelos trilhos com um rangido alongado e perturbador que ecoou pelo chão da fábrica. Virei-me para Emílio e sorri. "Depois de você", eu disse a ele, fazendo uma reverência de maneira confiante. Em resposta, ele se curvou de volta e disse: "Claro, meu rei." Caminhamos pela fábrica, nossos passos ecoando pelo local. Observamos as muitas esteiras transportadoras e grandes recipientes circulares ao nosso redor antes de Emílio exclamar: "Ei, ali! Vamos verificar isso." Ele apontou para uma porta que dizia apenas funcionários, em letras grandes e vermelhas. Dei de ombros e permiti que ele liderasse. A porta estava destrancada e ambos entramos, encontrando sala após sala de escritórios. Percorremos o corredor como se estivéssemos em um supermercado, olhando para cada sala na esperança de encontrar algo. Enquanto continuávamos a explorar, vi algo no canto do meu olho, uma luz azul pálida vindo de uma das salas. Olhei para Emílio. "Você verifica isso?" eu disse a ele. "Não, você verifica", ele respondeu. Nossos tons eram como os de dois irmãos tentando decidir quem deles iria dar a notícia sobre a janela quebrada. Finalmente, depois de alguns vai-e-vens, Emílio levantou as mãos em rendição e começou a se aproximar do escritório. Ele deu um passo, depois outro, até que seu rosto foi banhado pela luz azul. Seu rosto se enrugou quando ele olhou para a grande janela do escritório, mas logo sua expressão mudou de curiosidade para horror e ele soltou um grito rapidamente. Corri até o escritório e olhei para ver o cadáver de um homem curvado sobre a mesa. Sua mandíbula estava caída, seus olhos apodrecidos olhavam fixamente para o monitor do computador. Quando meu cérebro registrou isso, também gritei. Tentei pegar o telefone, tirei rapidamente uma foto e liguei para a polícia. Expliquei a situação rapidamente. Em menos de 20 minutos, eles chegaram e nos escoltaram para casa. Assim que acordei no dia seguinte, liguei para Emílio. Conversamos um pouco, mas nenhum de nós realmente tinha muito a dizer. A próxima vez que o vi foi na escola no dia seguinte. Ele parecia indiferente ao que encontramos, então tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas, na realidade, não conseguia. A imagem do rosto daquele homem, olhando para a tela por sabe-se lá quanto tempo, não saía da minha cabeça. Eu ainda estava confuso sobre como ele morreu naquela posição. Naquele dia, na escola, estava perdido em pensamentos quando algo que Emílio disse me tirou disso. Foi durante o almoço, estávamos com todos os nossos amigos, e ele mencionou rapidamente que iria doar um rim no dia seguinte. Todos ficamos chocados, nenhum de nós sabia disso. Ele alegou que tinha esquecido de nos contar, mas eu ouvi um toque de desconforto em sua voz, e esse desconforto se instalou lentamente em minha mente. Ele voltou no dia seguinte após a cirurgia. Sem tempo para descanso, sem descanso, nada, apenas voltou para a escola como se nunca tivesse sido cortado. Essa estranha vitalidade não o impediu de mostrar sua cicatriz para todos.
As coisas voltaram ao normal a partir desse momento, até algumas semanas depois, quando Emílio voltou para a escola após o feriado de Ação de Graças. Eu estava sentado em minha mesa esperando ele chegar. Ele havia parado de ir à escola comigo uma semana antes, então eu não tinha ideia do que tinha acontecido com ele. Eu estava com o nariz enfiado em um livro e, assim que ouvi alguma agitação dos outros, olhei para ver Emílio. Uma de suas pernas estava faltando, e um tapa-olho cobria seu olho esquerdo. O olho direito estava vermelho, e seu cabelo estava bagunçado. Sua pele era de um fantasma pálido e doentio, e tudo o que ele conseguiu dizer foi aí, pessoal, enquanto se apoiava em muletas para chegar à sua mesa. Aquele dia na escola parecia que não ia terminar nunca, mas, uma vez que terminou, me aproximei imediatamente de Emílio. Ei, cara, o que está acontecendo com você? Perguntei em tom preocupado. Ele simplesmente respondeu: eu tenho uma oportunidade de emprego realmente boa, é só isso. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele pulou até o carro de sua mãe que chorava muito, e parecia bastante abalada, e foi embora. Emílio morreu na semana seguinte. Sua mãe me chamou para pegar algumas de suas coisas, ela não queria se lembrar de seu filho da maneira como ele estava. Vasculhei o quarto dele de cima a baixo, e enquanto passava por um monte de papéis, algo chamou minha atenção. Um envelope vermelho aberto com uma carta saindo dele. Eu peguei e abri, tudo o que dizia era: parabéns. Você foi selecionado. Minhas mãos tremiam enquanto olhava mais atentamente para o envelope, meus olhos correndo em direção ao endereço. Era o mesmo endereço do galpão. Li a carta repetidas vezes, esperando a cada vez que houvesse algo diferente. Mas não havia. Terminei rapidamente o que estava fazendo, saí da casa de Emílio e fui para casa. E quando subi as escadas, uma tonalidade familiar de vermelho se destacava na minha caixa de correio, e o sentimento de generosidade se apossou de mim. Quando eu era criança, morava em uma casa que tinha muitos acontecimentos estranhos. Havia muitas coisas que não conseguíamos explicar que aconteciam lá. Isso é apenas uma dessas muitas coisas. Quando eu tinha 6 anos, costumava dormir com minha cama voltada para o corredor. Meu quarto era o último do corredor. Minha cama sempre havia ficado nessa direção desde que eu me lembrava. Após essa noite, minha cama seria movida para sempre. Meus pais sabiam que eu não gostava de ficar trancado no quarto sozinho porque eu era apenas uma criança e tinha medo de tudo. Tínhamos gatos, então não era incomum ouvirmos certos barulhos à noite, mas, novamente, essa noite foi diferente. Era 20 horas e minha mãe estava me colocando na minha cama azul em forma de carro. Minha família sempre foi uma casa cristã, então minha mãe costumava cantar hinos para mim à noite, que ela havia estado ensaiando para o coral. Depois que ela terminou, deixou minha porta aberta e disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só chamá-la, porque o quarto dela ficava bem ao lado do meu. As paredes não eram muito grossas em minha casa, então ela podia me ouvir facilmente se eu a chamasse. Em seguida, ela acendeu minha pequena luz noturna e saiu para desligar todas as luzes da casa, economizar eletricidade, é claro. Fechei os olhos e adormeci, o que parecia ser 20 minutos. Na verdade, tinham se passado 1 ou 2 horas. Só parecia 20 minutos porque eu estava sonhando até ouvir um barulho. Abri os olhos bem abertos quando olhei para o corredor escuro. Vi algo se movendo no final do corredor e pensei que talvez fosse um dos gatos bobos. Tentei fechar os olhos e ignorar. A porta da frente estava no final da sala de estar, e depois que meus olhos estiveram fechados por 1 minuto, ouvi batidas. Era uma batida suave e alegre. Era bem devagar, uma batida de cada vez. Ouvi dizer que havia ratos no sótão, mas isso vinha da sala de estar, tenho certeza disso.
As batidas continuaram por um tempo que parecia 1 minuto ou 2. Após um tempo, chamei minha mãe. A princípio, ela não respondeu, então chamei novamente. Então ela e meu pai saíram do quarto, e eu disse a eles que ouvi batidas na porta. Meu pai foi até a porta e a abriu, olhando para fora na escuridão da noite, e depois disse que não havia nada lá. Minha mãe me cobriu novamente e disse que talvez as batidas estivessem vindo do sótão, mas eu sabia que ela estava errada. Fechei os olhos e voltei a dormir. Acordei por volta das 0 horas. Sei disso porque lembro de ver o despertador. 00:30. Acordei porque algo passou correndo pelo corredor. Nossa cozinha estava conectada à sala de estar, então poderia ter vindo da cozinha. Mais uma vez, pensando que era um dos gatos bobos, escolhi ignorar. Então as batidas começaram novamente, e desta vez estavam mais altas. Estavam ecoando pelo corredor. Eu não ia aceitar isso, então, em vez de esperar desta vez, gritei imediatamente por minha mãe e meu pai. Ambos correram para o meu quarto e perguntaram o que estava errado, e eu disse que ouvia as batidas novamente. Desta vez, eles resmungaram e pareciam chateados. Eu disse a eles para verificar, por favor. Meu pai ligou a luz da varanda e foi para fora para olhar ao redor da casa para ver se alguém estava lá. Novamente, ele voltou e disse que não encontrou nada. Perguntei se ele checou o galpão, e ele disse que não, mas ninguém estaria lá porque estava trancado. Ele apagou a luz da varanda e trancou a porta, e então todos voltamos para o meu quarto. Minha mãe me cobriu mais uma vez, mas desta vez ela me disse que, se eu ouvisse as batidas novamente, deveria ignorá-las e voltar a dormir. Provavelmente era o gato bobo. Eu disse ok, mãe, e voltei a dormir. 3 horas da manhã. Toque. 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 Abri os olhos e olhei para aquele abismo escuro do corredor, minha mente infantil correndo. Isso não era um gato. Era alto e aterrorizante. Lembrei de todas as vezes que meus pais verificaram o som. Eles nunca acenderam a luz da sala de estar ou da cozinha, não, isso era impossível. Eles tinham que acender pelo menos uma vez, pensei comigo mesmo. Era apenas um gato bobo fazendo barulho. Forçaria minha mente a apagar novamente e acordaria, e tudo ficaria bem, pensei comigo mesmo. As batidas continuaram por 5 minutos e então apaguei. Eu tinha conseguido e forçado a mim mesmo a dormir. Desta vez acordei e era de manhã. Não acordei como todas as outras manhãs, em vez disso acordei com barulhos altos de meus pais em pânico. Meu pai era ministro da igreja, e ainda é até hoje. Ele costumava ungir a casa todas as noites antes de irmos dormir e pedia proteção sobre nós. Não me lembro dele fazendo isso naquela noite antes de dormirmos. Ele estava correndo para a sala de estar com seu óleo de oliva, que simboliza paz e proteção com base no ramo de oliveira que Deus enviou a Noé após o dilúvio na Bíblia. Decidi me levantar da minha cama e, com a visão embaçada, caminhei até a sala de estar pelo longo corredor. Quando cheguei à sala de estar, minha visão começou a clarear e vi que eles estavam na porta da frente. Meu pai mantinha um velho machado no galpão, e, como eu disse, ele não tinha verificado o galpão. Quando cheguei à porta, nunca esquecerei o que vi. Havia marcas de machado por toda a moldura da porta. As marcas de machado pareciam ferozes e assustadoras, mas o que era muito aterrorizante em tudo isso era que elas não estavam do lado de fora da moldura da porta. Estavam do lado de dentro. Havia algo em nossa casa. E queria sair.